maior mentira que a humanidade contou para si mesma é que sucesso é um dom, que uns nasceram para vencer e outros apenas vivem para assistir o sucesso dos demais. Mas a verdade é brutal. Ninguém nasceu pronto. O cérebro humano é uma máquina moldável. Cada repetição, cada erro, cada tentativa reprograma quem você é. Enquanto uns estão esperando o talento aparecer, existem aquelas pessoas que estão na escuridão, longe dos aplausos, longe das pessoas, praticando milhares e milhares de vezes até chegar à excelência, até o ponto em que o corpo obedeça sem ele pensar. Hoje eu vou mostrar como você consegue quebrar essa parede da mediocridade. Inclusive você vai tirar da sua cabeça esse mito do dom. Acreditar no dom é muito fácil. Tira de você a responsabilidade de praticar. É muito mais fácil você dizer, aquele fulano ali tem o dom, por isso que é mais fácil. Mas você sabe quantas horas ele ficou praticando? Quantas vezes ele foi corrigindo os seus erros? Mas a ciência, ela destruiu com esse mito do dom. Um psicólogo sueco chamado Anderson Ericsson, um especialista em desempenho humano, passou mais de 30 anos estudando enxadristas, médicos, atletas de elite e descobriu que existia uma regra de ouro para chegar ao nível de maestria. Ericsson buscava padrões, ele queria entender como essas pessoas chegavam a esse grau de excelência. Os melhores do mundo não nasceram diferente, mas têm algo especial. Eles treinam de forma diferente. Ele percebeu que o cérebro humano é moldável, ou seja, ele é neuroplástico. Mas para que isso ocorra, você tem que enfrentar uma força invisível chamada homeostase, o estado natural de equilíbrio. O cérebro luta para manter tudo como está, mas a excelência só começa quando você rompe esse equilíbrio. Cada vez que você se coloca em uma zona de desconforto, seu cérebro é obrigado a se adaptar a esse novo chamado. Assim, o cérebro é obrigado a criar novas conexões neurais e fortalecê-las. A evolução não acontece quando você está protegido, mas sim quando você rompe essa zona de conforto. Através de anos de estudo desses especialistas, Ericsson criou uma metodologia chamada prática deliberada. Esse método tem 4 pilares. No primeiro pilar, temos a meta específica. Nada de quero melhorar no geral. Na prática deliberada, cada sessão tem um objetivo concreto e mensurável. Por exemplo, um pianista não treina a música inteira, ele treina apenas o trecho onde erra. Um atleta não repete o movimento que já domina, ele foca na parte que falha. A meta é clara, precisa e desafiante. Sem isso, o treino vira repetição vazia. Pilar número 2, foco intenso. Treinar não é estar presente fisicamente, é estar mentalmente imerso, sem celular, sem distração, sem pensar em outras coisas. Durante a prática deliberada, toda a atenção está no erro e na correção. Ericsson dizia, a atenção é um microscópio da excelência. Quanto mais concentrado você está, mais o cérebro grava o padrão correto. Pilar número 3, feedback imediato. Aqui entra o que separa os amadores dos profissionais. A prática deliberada exige feedback imediato. Você precisa saber na hora se fez certo ou errado. Isso pode vir de um treinador, de um professor ou de uma gravação que você mesmo analisa. O importante é que o erro seja corrigido enquanto o cérebro ainda está aprendendo. Sem feedback, o erro se repete e o cérebro o transforma em hábito. Quarto pilar, empurrando para a zona de desconforto. O quarto pilar é o mais poderoso, é o mais doloroso. Você precisa treinar no limite das suas capacidades. Nem tão fácil que fique entediante, nem tão difícil que seja impossível. O ponto ideal está entre o que você podia e o que você ainda não podia. É aí que o cérebro se adapta. É nesse espaço de desconforto que a transformação acontece. Esses 4 pilares, meta, foco, feedback imediato e sair da sua zona de conforto são padrões de excelência humana. Quando você consegue unir os 4 pilares, você consegue esculpir o próprio cérebro. Agora que você aprendeu os 4 pilares da prática deliberada, vem a cereja do bolo. A parte mais fascinante de Anderson Ericsson, representações mentais. Sabe aquele momento em que o atleta parece ver o jogo antes de acontecer? Ou quando você vê um guitarrista tocando uma música complexa e fica pensando, cara, como é que esse cara consegue tocar tão rápido e com tanta precisão sem ao menos pensar nos dedos? Isso não é mágica, isso é neurociência. O cérebro dele criou mapas mentais precisos dizendo o que deve acontecer, em qual sequência
e qual a intensidade e ritmo ele deve tocar. Essas representações são como arquivos salvos no sistema nervoso. Cada vez que um atleta ou músico, enfim, repete com foco, ele atualiza o arquivo. Cada erro corrigido é um dado novo, ou seja, você pratica tanto que aquilo ali se torna de forma automática, ou seja, você não precisa mais pensar, já está a nível inconsciente, já faz parte de você. É por isso que Erickson dizia: os especialistas não são apenas pessoas com mais prática, são pessoas com representações mentais mais refinadas. Mas agora você está se perguntando, tá, e a tal da regra das 10.000 horas? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre a regra das 10.000 horas para você se tornar um mestre, um especialista. Essa regra das 10.000 horas foi amplamente divulgada por Malcolm Gladwell, nesse livro aqui chamado Fora de Série, aqui no Brasil é Outliers, mas na verdade ele estava errado. Ele pegou os estudos de Erickson e, para se tornar uma forma mais popular, ele resumiu como se fosse uma regra de 10.000 horas para você se tornar um especialista. Mas na verdade ele estava errado. Mas Erickson nunca disse isso. A verdade é muito mais sutil e muito mais poderosa. O que ele descobriu foi que os melhores violinistas do mundo tinham em média de 10.000 horas de prática. Mas não era uma prática ingênua, era uma prática deliberada. Você pode treinar 20.000 horas, 30.000 horas, mas se você não fizer da forma certa, você não vai ter uma evolução. Você pode pegar um exemplo aí de motoristas que têm, né, uma carteira de motorista há mais de 30 anos e fica aí cometendo uma série de infrações, não sabe dirigir direito, enfim. Tempo não quer dizer qualidade, o que importa é você praticar com qualidade. Erickson também dá um exemplo no seu livro que médicos que atuam na área há mais de 30 anos e médicos que se formaram há 5 anos têm praticamente o mesmo conhecimento. A questão é o desafio, qual deles se desafia mais. Então, se a pessoa não se desafia, não tem uma melhora contínua. Ou seja, você pode treinar 2.000 horas de prática deliberada, com qualidade, e se tornar uma elite. A regra verdadeira não é sobre o relógio, é sobre o método. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você quiser adquirir esse livro aqui, Fora de Série, também está no link abaixo aqui para a venda. Esse livro também é muito interessante, tem diversos insights, que basicamente é um resumo do livro Peak, com atenção sobre o que eu falei das regras das 10.000 horas, mas ele de certa forma popularizou a regra das 10.000 horas, mas aqui tem diversos insights bem interessantes para o seu progresso. O link está aqui embaixo para a compra. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Falou, fiquem com Deus.